Olá, amigos! Eu sou o Nelsinho Toledo, produtor e apresentador do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. O programa Falando de Cinema começou a ser realizado no ano de 2010 na TV Votorantim. Portanto, usando a linguagem das séries de TV, este é o primeiro programa de 2022, o primeiro programa da 13ª temporada do Falando de Cinema. E hoje eu vou falar sobre filmes que estrearam nos cinemas no início de 2022. Por causa da pandemia do coronavírus, somente agora em 2022, é lógico que a pandemia ainda não acabou, mas os seus efeitos aí nocivos hoje já são bem menores. E os cinemas retomaram as programações normais. Então os filmes voltaram a ser lançados normalmente agora em 2022. E eu vou iniciar o programa de hoje falando sobre um filme que estreou mundialmente nos cinemas no mês de fevereiro, inclusive aqui no Brasil. É o filme Morte no Nilo, que foi dirigido e estrelado por Kenneth Branagh. Eu confesso para vocês que eu sou muito fã do Kenneth Branagh. Nós temos a mesma idade, ele e eu nascemos no ano de 1960. Portanto, estamos aí na flor da idade, eu e o Kenneth Branagh, né? Então, meus amigos, o Kenneth Branagh, ele já tinha sido 5 vezes indicado ao Oscar. Somente agora, em 2022, é que ele merecidamente recebeu uma estatueta do Oscar. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse Oscar que ele recebeu, que não é sobre o filme Morte no Nilo. No filme Morte no Nilo, ele interpreta o famoso detetive Hercule Poirot, que foi criado pela escritora Agatha Christie. Então, o filme é baseado num dos mais famosos romances policiais escrito por Agatha Christie. E essa versão, que foi dirigida e estrelada pelo Kenneth Branagh, já é a 3ª versão em filme dessa história. Já houve uma versão para o cinema realizada em 1978 com um elenco all-star. Em 2004 também houve uma versão feita para a televisão, onde David Suchet interpretou o detetive Hercule Poirot. E agora, em 2022, estreou aí a versão que foi dirigida e estrelada pelo Kenneth Branagh. E a estreia desse filme foi bastante complicada, porque no início de 2020 as filmagens já haviam sido concluídas, mas por conta da pandemia do coronavírus, o filme não pôde estrear. Ele estava na fase de pós-produção quando a pandemia começou. Então a estreia foi adiada para o ano de 2021. Em 2021, quando os filmes começaram lentamente a voltar aos cinemas, o filme mais uma vez teve que ser adiado. Por quê? Porque estourou um escândalo envolvendo um dos atores principais do filme, o Armie Hammer. Eu não vou falar aqui sobre esse escândalo, mas se vocês pesquisarem na internet, existem vários sites até hoje comentando esse escândalo envolvendo o ator Armie Hammer. Então os produtores ficaram com medo de estrear o filme por causa desse escândalo, com medo, né, que o escândalo prejudicasse as bilheterias do filme. Então, somente agora, em fevereiro de 2022, é que estreou
a nova versão de A Morte no Nilo. O filme conta a história de uma milionária que está passando sua lua de mel no luxuoso barco que está descendo o rio Nilo, no Egito. E, naturalmente, como se trata de uma história da Agatha Christie, essa milionária acaba sendo assassinada. Então, descobre-se que praticamente todos os passageiros do navio tinham motivos para matá-la. Mas, para o azar de quem a matou, também está a bordo o detetive Hercule Poirot, que com certeza descobrirá quem matou essa milionária. E quem interpreta a milionária no filme é a belíssima Gal Gadot, a Mulher Maravilha dos cinemas. Nós vamos acompanhar agora o trailer do filme A Morte no Nilo. Senhoras e senhores, por favor, recebam os recém-casados, o senhor e a senhora Simon Doyle. Você tem que conhecer Hercule Poirot. Meus parabéns, madame. Merci. Ele só é o maior detetive que existe. Suspeito que possa ter me incluído por motivos que vão além da diversão. Temos o Karnak todo para nós, um chefe e champanhe o suficiente para encher o Nilo. Quando você tem dinheiro, ninguém é seu amigo de verdade. It's too late to change events. It's time to face the consequence. Está morta. O crime é assassinato. O assassino é um de vocês. Algum rancor contra a família? Que pena. A madame está acostumada a ter o que quer. Eu não me sinto segura. Eu não me sinto segura com nenhum deles. Existe um choque tão grande de ódio e ciúmes. Eu gosto disso. Viu ou ouviu alguma coisa? Não confiava nela e ainda não confio. O que fez na noite passada? Agora está me acusando de assassinato? Ele acusa todos de assassinato. É um problema, admito. O assassinato foi metodicamente planejado. Acho que fez isso. Você é um maluco. Posso não confiar em você? O que quer que eu diga? Bem, Mas alguém morreu. Está mentindo na minha cara! Feche as portas! O assassino está aqui. E ficará aqui. Meus amigos, eu estou aqui em mãos com a versão em Super 8, a versão resumida em Super 8, do filme Morte sobre o Nilo, que foi lançada na Alemanha na década de 1970. Na verdade, esta versão em Super 8 tem duas partes e é um resumo do filme em 40 minutos de duração. E aqui na capa nós temos o ator Peter Ustinov, que interpretou o Hercule Poirot na versão de 1978. Essa versão de 78, aqui no Brasil, chamou-se Morte sobre o Nilo, né? E ela teve um elenco fantástico, incluindo vários atores ganhadores ou indicados para o Oscar, como Bette Davis, Angela Lansbury, George Kennedy, Mia Farrow e muitos outros. Uma coisa legal é que a interpretação do Peter Ustinov nesse filme foi tão marcante que ele voltou a interpretar o detetive Hercule Poirot em mais 5 filmes, em mais 2 filmes feitos para o cinema e em mais 3 filmes feitos para a TV. Na nova versão aí de A Morte no Nilo, que foi dirigida e estrelada pelo Kenneth Branagh, o Kenneth quis fazer um filme diferente do filme de 1978.
ele manteve a trama principal, que foi bolada pela Agatha Christie, mas ele alterou aí as características e as tramas paralelas envolvendo os suspeitos do crime. Por exemplo, tem uma personagem na história da Agatha Christie que se chama Salomé Otterborn. Na versão de 1978, quem interpretou a Salomé foi a atriz Angela Lansbury. Ela fazia o papel de uma excêntrica escritora que escrevia romances escandalosos e estava sendo processada pela milionária que é assassinada no barco que está descendo o Nilo. Já na nova versão aí de Morte no Nilo do Kenneth Branagh, a Salomé Otterborn virou uma cantora de jazz negra pela qual o Hercule Poirot acaba nutrindo uma certa paixão. Então, meus amigos, está disponível em DVD aqui no Brasil, por enquanto, somente a versão de 1978 de Morte sobre o Nilo. O filme A Morte no Nilo, do ano de 2022, só está disponível nos serviços de streaming, por enquanto. Muito bem, meus amigos. Então, eu já falei bastante sobre A Morte no Nilo e agora eu vou falar mais alguma coisinha sobre o Kenneth Branagh. Eu falei que ele ganhou agora, em 2022, o seu primeiro Oscar. Foi a 6ª indicação dele e finalmente ele ganhou. Ele ganhou a estatueta de melhor roteiro original pelo filme Belfast, que é baseado na sua infância. Isso mesmo, porque quando ele era menino, né, ele vivia na Irlanda do Norte e em Belfast, em 69, o conflito entre protestantes e católicos foi muito violento. Então, ele fez esse filme, o filme Belfast, né, ele foi o diretor do filme e conquistou aí o Oscar de melhor roteiro original. O filme tem um elenco fantástico e foi rodado em preto e branco. Nós vamos acompanhar agora o trailer do filme Belfast. We all have a story to tell. But what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins. Holy God. Mama says if we went across the water, they wouldn't understand the way we talk. If they can't understand you, then they're not listening. You know who you are, don't you? You're Buddy from Belfast, where everybody knows you. Hey, Buddy! Your mom's calling you. Yes! We're looking to cleanse the community a wee bit. You wouldn't want to be the odd man out in the street. Touch my family and I'll kill you. Are we gonna have to leave Belfast? We'll fight this together. This is it? This is what? This is war. Open up your eyes, then you realize We're living in a civil war. What do you want? I want my family with me. I want you. Kids the same age as ours are getting killed. We can give these boys a better chance than we ever had. I know nothing else but Belfast. Go now. Don't look back. Muito bem, meus amigos. E agora eu vou falar sobre outro filme que estreou nos cinemas no mês de fevereiro de 2022. Só que, infelizmente, esse filme ainda não estreou aqui no Brasil. É o filme Dark Glasses, que, traduzindo para o português, significa óculos escuros.
É o novo giallo do diretor italiano Dario Argento, o mestre do terror do cinema italiano. E ele é considerado um mestre supremo do giallo italiano. Eu vou explicar para vocês o que significa giallo, né? Giallo é um gênero de filmes que nasceu na Itália no ano de 1962 pelas mãos do genial cineasta Mario Bava. Mas quem acabou se tornando o mestre supremo do gênero foi o Dario Argento a partir da década de 1970. Os seus três primeiros filmes foram do gênero giallo. São os filmes que compõem a famosa trilogia dos animais. Isso porque nesses filmes os títulos são compostos, todos eles, por nomes de animais. São os filmes O Pássaro das Plumas de Cristal, de 1970, O Gato de 9 Caudas, de 1971, e Quatro Moscas sobre Veludo Cinza, também de 1971. Mas o que é um filme do gênero giallo? Vou dar uma explicação bem simples para vocês. Peguem um liquidificador, coloquem uma dose de suspense, uma dose de terror, uma dose de mistério, uma dose de erotismo, bastante sangue e um tempero bem italiano. Bata tudo isso no liquidificador e você terá um filme do gênero giallo. A distribuidora Versátil Home Video lançou aqui no Brasil um box de DVDs muito legal. É o box A Arte de Dario Argento. Neste box estão reunidos os 3 filmes que compõem a trilogia dos animais e um quarto giallo que foi dirigido pelo Dario Argento na década de 1980, que foi Terror na Ópera. Vamos acompanhar agora o trailer do box A Arte de Dario Argento. Tre assassini di donne, e apparentemente tutti senza nessuno scopo di lucro o altro. Ma che ci fa quello qui? Quante volte te lo devo dire? Ursula Andress va nel gruppo dei travestiti, non dei pervertiti. Che se qualcuno di lor signori dovesse, per malaugurato incidente, dipartire durante il periodo della mostra, potrà acquistare la bara con lo sconto del 25%. Meus amigos, o diretor Dario Argento já é octogenário. Ele nasceu em 7 de setembro de 1940 e ele estava sem filmar desde 2012. Esse seu novo filme, Dark Glasses, né, foi feito 10 anos depois do seu filme anterior. Muito bem, eu vou contar uma curiosidade bem legal para vocês. O diretor Dario Argento tem sangue brasileiro
correndo em suas veias. Isso porque ele é filho do produtor de cinema italiano Salvatore Argento e da brasileira, a fotógrafa Elda Luchardo. Ela foi uma famosa fotógrafa, né? Ela, brasileira, é a mãe do Dario Argento. E o Dario Argento contou em uma entrevista que quando ele era pequeno, a mãe lhe ensinou a língua portuguesa. Então, ele entende bem o nosso idioma. O Dario Argento tem uma filha muito famosa. Antes de falar sobre essa filha, eu vou falar sobre o que aconteceu na década de 1970. Na década de 1970, o Dario Argento encontrou uma parceira que se tornou sua amiga aí por muitos anos, a atriz Daria Nicolodi, que faleceu em 2020. Eles foram parceiros em vários trabalhos profissionais. Ela trabalhou em vários filmes do Dario como atriz e também colaborou no roteiro de alguns dos seus filmes. E essa parceria incluiu, na década de 70, um envolvimento romântico. Eles nunca se casaram, mas se tornaram os pais da Asia Argento, que hoje é bastante famosa. A Asia Argento tornou-se diretora de cinema como o pai e atriz como a mãe. E ela está presente não como atriz principal, mas como atriz coadjuvante no novo filme do pai, o filme Dark Glasses, Óculos Escuros, que foi lançado no Festival de no Festival de Berlim, em fevereiro de 2020. Nós vamos acompanhar agora o trailer de Dark Glasses, onde um serial killer que persegue prostitutas, ele tenta matar uma garota, uma prostituta de luxo, só que ela consegue escapar dele, mas durante a fuga ela sofre um acidente de carro e fica cega. Mesmo assim, o assassino volta a persegui-la. Vamos então acompanhar o trailer do novo giallo di Dario Argento, Dark Glasses. Era salita in camera di un nostro cliente. Prima di lei ci sono state 3 vittime. Tutte prostitute. Che cosa si ricorda? Ha detto che è stata inseguita in macchina. Diana, come si sente? Non lo so, è tutto buio. La riabilitazione ti renderà autonoma. Che cosa vedi? Una ragazza che corre con le cuffie, furgone bianco parcheggiato. Cosa? Un furgone bianco parcheggiato. L'unico sopravvissuto è il bambino di 10 anni che si trova in un istituto d'accoglienza. Posso aiutarti? È il furgone bianco! Hanno ammazzato 2 poliziotti davanti a casa tua. Meus amigos, eu quero pedir a vocês que conheçam o meu canal no YouTube. Conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. É muito fácil. www.youtube.com/Nelson Toledo Filho, tudo junto. No meu canal vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema, versões resumidas de filmes em Super 8,
cenas de filmes raros, trailers de filmes famosos e muito mais. É um canal dedicado a todos vocês que são fãs de cinema como eu. E o programa de hoje fica por aqui. Então eu quero me despedir mandando um abração para todos aqueles que nos acompanham. Um abração para aqueles que nos acompanham pela TV Votorantim, um abração para aqueles que nos acompanham pela rede SDP TV, um abração para aqueles que nos acompanham pela Com Brasil e também um abração para todos os nossos fãs que assistem ao programa Falando de Cinema por diversas TVs comunitárias que são filiadas à CESP, que é o Sindicato Paulista das TVs Comunitárias. Então, meus amigos, mais uma vez, um abração a todos e na semana que vem eu estarei de volta, falando novamente sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência.